Fala aí, galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai trocar uma ideia sobre o iPhone 14, celular que completa 3 anos de lançado nesse ano de 2025 e que muita gente já enxerga como uma boa opção para compra, já que ele se enquadra num preço que a galera topa pagar por um telefone top de linha. Inclusive, se esse é o seu caso, você está tentando comprar o seu iPhone 14, tem links aqui na descrição, onde você pode comprar com os melhores preços e tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. O vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse celular para mostrar se ele vale ou não a pena nesse ano de 2025. Então, como é um vídeo para te ajudar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa análise começa agora. Vamos lá? Vamos começar essa análise falando sobre o design do celular, que é condizente com os iPhones lançados até 2023, com uma câmera dupla no formato transversal na parte traseira e as laterais retas que se tornaram marca dos iPhones mais recentes. Na parte traseira, a gente tem um vidro que não é especificado, mas a Apple jura que é de ótima qualidade, e na frente a gente tem a proteção do Ceramic Shield, que é muito bom. A gaveta de chip fica na lateral e tem suporte a uma unidade, sendo que você pode usar mais de um chip por meio do eSIM. Você pode inclusive utilizar 2 eSIMs e não utilizar nenhum chip físico aqui. Ainda na parte lateral, a gente tem um botão seletor de modo sonoro, que é muito conveniente para quem utiliza o iPhone e muita gente fala que é importante pra caramba ter isso por aqui. Tem uma outra coisa muito importante que é a necessidade do seu patrocínio através do like nesse vídeo. Então, tá vendo esse vídeo? Caiu de paraquedas aqui no canal? Aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever que tá aqui do lado e dá uma apertada no badalo. Tome! Que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxe aqui no canal. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular que tem proteção contra água e poeira certificada. Aqui no caso a gente tem o IP68, que é uma das melhores presentes no mercado e garante que você possa mergulhar o celular em até 6 metros durante 30 minutos sem ter danos referentes à água. Claro, nunca é demais lembrar que essa proteção só é válida para celular lacrado ou usado nunca aberto. Muita gente está comprando celular de vitrine, e celular de vitrine não tem proteção contra água, nada de mergulhar o seu aparelho. O celular é bastante leve, é uma das coisas mais perceptíveis quando você pega ele na mão, e ele também é bastante elegante, o celular é muito bonito e muito legal de você ter em mão. O tamanho é mediano, então acredito que mesmo para quem tem mãos pequenas ele não vai dar problema com relação à pegada. Por ter um tamanho médio, ele vai ter uma tela que acompanha. É uma unidade com 6.1 polegadas, com resolução próxima do Quad HD, o que dá uma nitidez excelente aqui nessa tela. O material é o OLED, e como a Apple tem que dar nome para tudo, ela chama isso aqui de Super Retina XDR. Para consumo de conteúdo, a gente tem as certificações Dolby Vision e HDR10, que dão aquela força na hora de assistir algo nessa tela aqui. Outro ponto importante presente é o True Tone, que é o mecanismo da Apple que usa os sensores para ajustar a temperatura das cores na tela à luz ambiente, tornando o consumo de conteúdo muito agradável aos olhos. A taxa de atualização de tela aqui não é das melhores, aqui a gente só tem 60 Hz, o que é muito ruim. Tem celular muito barato sendo vendido por pelo menos 90 Hz, então no celular desse preço isso aqui é decepcionante. O brilho é de 1200 nits, que não é ruim, porém poderia ser melhor. Você pode ter um ou outro problema para utilizar isso aqui embaixo do sol forte. Na parte de cima, a gente tem o Notch, que é menor do que a maioria dos iPhones, mas ainda assim está defasado. Porém, ele guarda os sensores, que funcionam muito bem para uso automático, e também o Face ID, que é o método de desbloqueio seguro da Apple, no qual funciona muito bem e ela confia demais. Esse Notch também guarda a câmera de selfie, que é uma unidade de 12 megapixels, acompanhada por um sensor 3D, e esse kit frontal é acompanhado por um outro kit traseiro, com uma câmera principal de 12 megapixels e uma ultra-wide também de 12 megapixels. As câmeras usam um sensor Sony muito competente e um esquema de cores que é muito próximo do que a gente está enxergando, então a foto pode não sair a melhor do mundo, mas com certeza reflete aquilo que você está vendo. Nível de detalhe muito grande e ótimas fotos em todas as câmeras. O modo retrato tem um desfoque agressivo, sendo que na câmera normal ele já apresenta um desfoque, mas ele não erra os recortes. É tudo muito bem feito aqui, a câmera trabalha muito bem mesmo em situações difíceis. Nas selfies, fotos com ótimo nível de detalhe e pouquíssimos erros nos recortes.
A qualidade da câmera é muito boa e isso aí se reflete tanto de dia quanto de noite, o que é excelente. Nos vídeos a gente tem um nível de detalhamento muito grande, a gente tem um autofoco que trabalha de maneira muito veloz e muito precisa também. A qualidade geral da imagem é muito boa, ela se adapta muito bem às mais diversas situações e a estabilização aqui é excelente. A estabilização dos iPhones é uma das melhores possíveis. Aqui ele grava em 4K até 60 quadros e tem um fato que me chama muito atenção, que é que ele simplesmente não estoura. Você pode estar num ambiente muito iluminado que ainda assim a câmera trabalha muito bem. O nível apresentado pelas câmeras do iPhone é excelente. Além do modo normal de gravação, tem o modo cinema, que grava em 4K até 30 quadros por segundo e desfoca o fundo da gravação todo o tempo, focando em um personagem principal. É algo que agrada muito a maioria de quem compra esse celular e o trabalho aqui é excelente, tá? O desfoque trabalha de maneira muito precisa e você consegue fazer um vídeo muito bem feito. Tá muito boa essa câmera aqui no geral. E essa aqui é a câmera frontal do iPhone 14, uma câmera que grava até 4K em 60 quadros por segundo e que me agrada muito pela qualidade. Ela tem uma versatilidade muito grande, entrega boa qualidade de cores e, além disso, tem muitas funcionalidades, como por exemplo o modo cinema, que faz muito sentido para quem produz conteúdo e para quem gosta de gravar em geral. É um modo que agrada muita gente e que muita gente que compra esse celular acaba fazendo uso muito grande dele. Mas agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que é que você achou da captação do áudio, da estabilização, da qualidade e do geral da câmera. Agora vamos falar da parte sonora desse celular aqui. O som do celular é estéreo, saindo por uma caixa localizada na parte de baixo e outra que fica na moldura, coladinha ali em cima do note. O som é de ótima qualidade, tem muita profundidade e graves bem presentes, eu gostei demais. E além disso, tem a tecnologia Dolby Atmos para dar aquela força no consumo de conteúdo de áudio aqui. O celular não tem fone de ouvido, fone aqui somente se conectar na porta Lightning que está na parte de baixo ou se for Bluetooth, que é a opção da maioria da galera. Aqui a gente tem NFC, então você pode usar o celular como cartão para pagamentos por aproximação, e a rede móvel é o 5G, então você pode comprar esse celular pensando no longo prazo para uso de rede. O armazenamento pode ser de 128, 256 ou 512 GB, o que são bons números, e é bom você pensar bem antes de escolher, já que ele não tem suporte a cartão de memória. A tecnologia de transferência interna de dados é o NVMe, que é excelente e garante a tramitação interna muito rápida. E a memória RAM é de 6 GB, que é um número ok, porém nesse caso aqui, garante que você possa abrir vários aplicativos ao mesmo tempo sem ter risco de travamento. O celular funciona muito bem. Parte disso é culpa do sistema operacional, que nesse caso aqui é o iOS. É um sistema que muitas vezes é criticado por manter o usuário numa experiência muito quadrada e sem poder expandir o uso mais além, porém dentro desse quadrado oferecido tudo funciona muito bem. O sistema, além de gerenciar muito bem a memória RAM, é muito fluido e muito prático. As coisas funcionam exatamente como tem que funcionar. Atualmente, inclusive, o iOS tem se aberto um pouco mais e traz várias opções de personalização, o que é muito importante porque garante que o usuário possa deixar o celular com a sua cara. Hoje, a gente está na versão 18, porém ele deve atualizar pelo menos até a versão 22, dando a previsão de atualização até 2028 para o celular, o que faz a gente pensar em adquirir ele pensando em longevidade sem muitos problemas. O processador aqui é o Apple A15 Bionic, que é um excelente processador. Ele roda jogos com ótima fluidez e ótima qualidade, você não tem problemas nos jogos aqui. Apesar de que ele não consegue rodar tudo no mais top possível como os processadores atuais e não consegue rodar os jogos AAA, que são muito pesados e só rodam nos processadores Pro da Apple. E é lógico que jogos podem não ser importantes para você que está vendo esse vídeo, mas é importante lembrar que o celular que vai bem nos jogos costuma ir bem tanto para multitarefas, para muita coisa feita ao mesmo tempo no celular, quanto para tarefas mais pesadas. E em tudo isso, o iPhone 14 vai muito bem. Em que pese, na minha opinião, ele não seja um celular feito para jogar. E o que diz muito sobre isso é a bateria, que nesse caso aqui é um tanque de 3.279 mAh, o que não é um número grande não. Você pode ter que carregar ele no meio do dia para utilizar.
O carregamento é feito através da porta Lightning, que está na parte de baixo do aparelho, e já é defasada. Os iPhones atuais já usam a porta tipo C e ele tem suporte a 20 watts para carregamento, o que significa 60% carregado em 30 minutos, o que é um bom tempo, e 100% carregados em 1h30, o que já é um tempo mais longo. É claro, vale lembrar que os iPhones atuais não trazem carregador na caixa, então pode ser uma ótima pedida comprar um bom carregador por fora para fazer o carregamento. O celular suporta carregamento por indução, o que dá uma possibilidade a mais, e também suporta carga via MagSafe, que é a tecnologia proprietária da Apple que permite que você acople em bases e outros para fazer o carregamento, o que é muito bom. E partindo para um resumo geral do celular, quem compra hoje um iPhone 14 leva para casa uma experiência bem sólida, mas que cobra um preço um tanto salgado por isso. A tela é de boa qualidade sim, porém o fato de ter apenas 60 Hz me incomoda demais. Tem celular de 800, R$ 1.000 que já traz tela de pelo menos 90 Hz. No mais, não tem muito o que reclamar. O desempenho do celular é extremamente satisfatório e o sistema funciona com tudo no lugar. Ele é muito prático e intuitivo para uso no dia a dia. As câmeras são um diferencial. Ele vai muito bem nas câmeras e muita gente compra o iPhone justamente visando isso. E para além, tem também o uso em redes sociais usando as câmeras, que tem fotos de boa qualidade ainda depois do upload delas para a rede de sua preferência. Isso é um diferencial importante que faz muita gente optar pelo iPhone. O preço atual do iPhone 14 está rodando entre R$ 4.000 e R$ 4.500. O que, para mim, não é nem um pouco barato. E dentro dessa faixa de preço, ele começa a competir com celulares cada vez melhores, como, por exemplo, o iPhone 15 e o iPhone 16e, que estão na mesma faixa de preço, talvez um pouquinho acima, valendo sim a pena você pagar um pouco mais para ter qualquer um dos dois modelos em mãos. Tem também os modelos 14 Pro e 14 Pro Max que se encaixam nessa faixa de preço, porém não são achados novos e lacrados, somente de vitrine nessa faixa. Ambos são encontrados nessa mesma faixa de preço, porém você perde as benesses de ter um celular novo e lacrado em mãos com garantia e proteção contra água. Um pouco abaixo tem o iPhone 13, que cobra mais barato do que o 14 e não tem uma experiência tão distante em termos de uso, então se você está apertado de grana, pode ser uma boa opção. Partindo para o mundo do Android, a gente tem o S23 Ultra, que entrega para mim uma experiência mais completa, e além desses tem também o Moto Edge 50 Ultra e o Xiaomi 14, que entregam boas experiências e estão contidos na mesma faixa de preço, porém eles saem em desvantagem principalmente se você quer usar o celular para uso de redes sociais. Nisso aqui o iPhone é muito bom, porém para uso geral pode valer a pena você considerar qualquer um desses modelos. Mas agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o iPhone 14 vale a pena nesse ano de 2025? Para mim, ele vale a pena sim, mas depende muito do quanto você tem no bolso no momento e do que você pode pagar a mais. Porque eu, por exemplo, iria de iPhone 16e ou iPhone 15. Eu quero que você comente aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Não esquece que todos os celulares que eu citei aqui nesse vídeo vão ter link aqui na descrição, onde você pode comprar com os melhores preços e tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. E aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema para você se manter por dentro do assunto sem sair da minha companhia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. Não esquece de deixar o like e até a próxima.